Desde já agradecemos aos nossos patrocinadores, Cicobi Advocacia, Governo do Estado do Paraná, através da Copel, Sanepar e Fomento Paraná, Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, OAB Prev, RZIL Empreendimentos Imobiliários Limitada e demais empresas patrocinadoras, além dos escritórios de advocacia que também patrocinam este evento. Começaremos hoje o painel Ativismo Judicial. Como mediador, temos a presença do Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, que está aqui ao palco, juntamente com os expositores, o dos doutores Daniel Sarmento e Gustavo Binemboim. Sejam todos muito bem-vindos. Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, a palavra é sua. Bom dia a todos para o nosso último dia da conferência. E hoje, no último dia da conferência, nós começamos com um painel que tem, sem dúvida nenhuma, os dois maiores juristas a tratar do tema desse painel, Gustavo e Daniel, que é um tema importante para essa conferência. Porque nós definimos, nessa conferência, que nós teríamos, para além das palestras, debates. E os debates começaram nas conferências preparatórias no interior, em relação a alguns temas. Quais temas? Os temas que os advogados elegeram em pesquisa prévia. Então, não fomos nós que definimos, mas foram os próprios advogados que definiram quais seriam os temas que seriam abordados nas preparatórias e nos debates que estão acontecendo aqui em Curitiba, em paralelo aos painéis, às palestras. E o primeiro lugar, entre todos os temas, foi o tema do ativismo. Todos os advogados do Paraná elegeram esse como o principal tema a ser tratado pela advocacia paranaense. E nós tivemos mais de 1000 opiniões registradas sobre os mais variados temas e também o tema que mais mereceu opiniões da advocacia paranaense, tanto no interior como agora aqui em Curitiba, foi o tema do ativismo. Então, todo mundo quer saber, né, a opinião de dois doutores, no sentido formal, mas também doutores em ativismo, afinal de contas, qual é o estado da arte do que se pode falar de ativismo hoje no Brasil. Eu vou começar pelo professor Daniel Sarmento e fazer a seguinte pergunta. Em determinado momento, eu atualizei a pesquisa ontem, Zardo, o senhor falou em ativismo judicial em excesso, que era preciso evitar o ativismo judicial em excesso. Quem é que dá a medida do excesso do ativismo? Está funcionando o microfone? Não. Está. Então, eu primeiro agradeço muito, né, ao Fernando Pedreira a honra de participar desse evento aqui. Prazer enorme estar com vocês aqui da OAB do Paraná. Saudar meu querido amigo Gustavo Binemboim, colega de décadas de UERJ, e diretamente ao ponto da pergunta, né, que é um ponto muito delicado. Primeiro, como é que a gente caracteriza ativismo? Essa expressão ela foi cunhada por um autor norte-americano chamado Arthur Schlesinger, num artigo de jornal, em 1947, para criticar a Suprema Corte norte-americana daquela época, né, e para discutir, enfim, o que seriam possíveis excessos da Suprema Corte norte-americana. E, na maior parte das vezes, a palavra ativismo vem associada a uma carga negativa. Em geral, usa-se essa expressão ativismo judicial para exprimir hipótese em que o judiciário extravasaria do seu papel natural. Eu, pessoalmente, prefiro usar essa expressão ativismo judicial no sentido neutro, quer dizer, para denotar uma postura talvez mais proativa do judiciário, o que, em determinadas circunstâncias, me parece que seja adequado, em outras circunstâncias, me parece que seja inadequado, né? Então, eu iniciaria dizendo que esse debate não é uma singularidade brasileira. No mundo todo, esse assunto é discutido, no mundo todo a gente vive um fenômeno de intensa expansão da atuação das cortes, especialmente das cortes constitucionais
e das Supremas Cortes, nessa função, sobretudo, de controle de constitucionalidade, não só de leis, mas de políticas públicas, de atos dos poderes do Estado, etc. No caso brasileiro, a gente tem falado disso, sobretudo nos últimos 20 anos. Eu não diria que é um fenômeno que ele tem a sua gênese na Constituição de 88, porque esse assunto, embora não com esse rótulo, já era discutido no Brasil, na República Velha, ali na época em que o Rui Barbosa era o principal advogado brasileiro e que tinha ali o Pedro Lessa, no Supremo Tribunal Federal, construindo a doutrina brasileira do habeas corpus, mas durante muito tempo, República Velha, Era Vargas, ditadura militar, o judiciário brasileiro ele foi muito mais criticado por se omitir diante dos desmandos dos poderosos do que por se exceder. E essa era a crítica que, em geral, se fazia ao Supremo Tribunal Federal nos anos subsequentes à promulgação da Constituição de 88. As pessoas diziam, olha, o Supremo não está extraindo todas as potencialidades que o texto confere. O Supremo, por exemplo, adotava inicialmente uma leitura que não podia controlar os requisitos de urgência e relevância da medida provisória, que direitos sociais eram normas programáticas, logo que o judiciário não deveria se meter em nome da separação dos poderes, e daí vai. Então, a crítica era, o Supremo se omite. E isso, em parte, se deveu, na minha opinião, ao fato de que a Constituição não quis romper com o Supremo do passado. O Supremo fez um lobby intenso durante a Assembleia Constituinte e os ministros da época da ditadura foram mantidos, e aí, para usar uma expressão que é do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, mas que o ministro Luiz Roberto Barroso popularizou, fazer uma espécie de interpretação retrospectiva da Constituição de 88, olhando a Constituição sob a ótica da Constituição anterior. Agora, a Constituição de 88 criou os mecanismos para que uma intensa judicialização da política acontecesse. Quer dizer, em primeiro lugar, do ponto de vista político, a gente tem uma democracia e as pessoas não têm mais medo de adotar uma decisão que contraria os governantes de ocasião. Infelizmente, se voltou a ter algum medo em 4 anos do último governo, mas esse momento ruim do Brasil parece que ficou para trás. Mas as pessoas, o judiciário não tinha mais esse medo, podia decidir com uma certa independência. E, segundo, a gente tem uma Constituição ambiciosa, com muitos direitos, com muitas cláusulas, e várias delas bastante vagas, como igualdade, como dignidade humana. Vejam que as pessoas, em nome da igualdade, às vezes defendem políticas de ação afirmativa, dizem que a Constituição, enfim, permite, mas não impõe, e outros dizem que ela proíbe. Com base na dignidade da pessoa humana, tem gente que diz que a mulher tem direito a realizar o aborto, e tem gente que diz que a mesma cláusula veda o aborto. Então, são cláusulas vagas que comportam diferentes leituras. E a Constituição potencializou muito o controle de constitucionalidade, especialmente na sua modalidade concentrada. Até a ordem constitucional anterior, só uma pessoa podia provocar o Supremo, que era o Procurador-Geral da República, que, na época, era nomeado e demitido livremente pelo presidente da República. Ou seja, não ia entrar com uma ação para desagradar o governante de ocasião. O Constituinte abre esse leque, ali no 103, coloca qualquer partido político com representação no Congresso, Conselho Federal do AB, entidades de classe de âmbito nacional, governadores. Então, fica muito mais fácil provocar o Supremo. Você, numa disputa política, você é um agente político, você perde na arena legislativa, é quase que natural você provocar, você levar o tema para o STF. Você tem muito pouco a perder se você levar o tema no STF, você talvez ganhe uma manchete e você eventualmente pode vencer. E tem uma lei da ciência política de que as pessoas não abrem mão de poder. Em geral, os órgãos, as instituições, desejam poder. Então, assim, superado aquele momento inicial do Supremo, na medida em que a composição da corte foi se alterando, os ministros foram ganhando mais poder e foram gostando disso. E as pessoas aprenderam o caminho. Os partidos, as entidades da sociedade civil, aprenderam o caminho. Então, assim, essas condições institucionais estão dadas, condições culturais, da cultura jurídica e na cultura social também dadas. Há uma consciência maior de direitos,
né? Há uma desconfiança, muitas vezes, no processo político, em que o processo político possa entregar aquilo que a Constituição promete, e aí o judiciário se torna, muitas vezes, para usar a expressão de um autor francês chamado Antoine Garrapon, o guardião das promessas, e as coisas acabam fluindo para lá. Às vezes isso é bom e adequado, às vezes não é. Então, para começar a nossa conversa, eu diria o seguinte: primeiro, de pouco valeria você ter uma Constituição se não existisse o poder de uma instituição independente, com garantias, pudesse fazê-la valer, muitas vezes, a revelia das maiorias políticas e sociais de ocasião. Então, em alguma medida, é central para a ideia da supremacia da Constituição que a gente tenha um judiciário muito forte protegendo essa Constituição, né? Em segundo lugar, a gente tem um processo político que, apesar da nossa democratização formal, ainda é um processo político que não é suficientemente inclusivo. E aí, no mundo todo, se aponta que uma das funções centrais da jurisdição constitucional é proteger direitos de minorias no sentido político, que muitas vezes são grupos até majoritários do ponto de vista demográfico, mas que têm pouca força na esfera política. Por exemplo, povos indígenas, população LGBTQIA+, e negros, que são maiorias na sociedade, mulheres, mas que são grupos mais vulnerabilizados, né? São grupos que são os eternos perdedores na política. E aí, se a gente quer levar a sério a ideia de uma democracia constitucional, que é uma democracia que não se esgota no sufrágio, mas que pressupõe a proteção de direitos básicos de minorias, é preciso proteger os direitos desses grupos vulneráveis. Como é preciso também proteger direitos que são pressupostos para o próprio funcionamento da democracia. Liberdade de expressão, notadamente a liberdade de expressão na sua dimensão de crítica pública, de críticas políticas públicas, de críticas aos governantes. Sem isso não tem democracia. Então, o judiciário, quando faz isso, ele colabora para a construção da democracia, ou ele assegura a ideia de uma democracia constitucional, uma democracia que abarca essa dimensão substancial da proteção de direitos. Agora, juízes não são salvadores da pátria, né? Juízes não são onipotentes, não são investidos de uma espécie de poder constituinte permanente que lhes asseguraria a prerrogativa de reescrever a Constituição de acordo com as suas preferências e suas ideologias. Então, é preciso tomar um cuidado com isso. E eu destacaria ainda o que um colega amigo nosso, chamado Cláudio Pereira de Sousa Neto, num livro recente sobre crise democrática, chamou da dimensão anticíclica da jurisdição constitucional. Ele aqui estava citando aquele economista, o Keynes, né, que dizia que o Estado podia intervir mais na economia em momentos de crise econômica, em que a economia está desaquecida, né, mas que o Estado, em momentos assim, em que a economia está rumando bem, quase que num pleno emprego, deveria se retrair mais. E aí ele usa essa metáfora para tratar do papel da jurisdição constitucional em cenários de crise democrática. São aqueles contextos em que a democracia está efetivamente em risco. E eu não tenho dúvida que o Supremo Tribunal Federal desempenhou muito bem esse papel nesse período de anos recentes em que a democracia brasileira teve em risco. Não fosse a atuação do Supremo Tribunal Federal, o Brasil teria bem mais do que os 700 mil mortos que teve durante a pandemia. Não fosse o Supremo Tribunal Federal, o que foi terrível com os povos indígenas teria sido ainda muito pior. Não fosse o Supremo Tribunal Federal, talvez a gente não pudesse estar hoje aqui num evento da OAB discutindo ativismo e fazendo críticas a instituições, porque talvez a gente não fosse mais uma democracia. Dito isso, para mim, o grande problema hoje do Supremo nessa matéria tem menos a ver com judicialização da política, que muitas vezes é associada ao ativismo judicial, e mais a ver com a politização da justiça. Eu não ignoro, né, que o Carl Schmitt, que era um crítico da jurisdição constitucional, disse que uma coisa conduziria inexoravelmente à outra, mas não me parece que seja assim. Eu acho que o problema da politização da justiça ocorre, não é quando ministros ou
o judiciário passa a atuar dentro de uma gramática política e não dentro de uma gramática jurídica, pensando nem tanto na implementação da Constituição, na garantia da Constituição, mas nos conflitos políticos de ocasião. Ele tem essa dimensão, mas ele também tem uma dimensão de aparência. Quer dizer, é fundamental que, quando a sociedade olhe para uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, veja ali pessoas que podem estar em desacordo umas com as outras, podem estar adotando decisões contramajoritárias, decisões que desagradem a sociedade. Isso é um papel do Supremo, adotar decisões contramajoritárias, notadamente para proteger direitos de minorias, mas que veja aquilo ali como uma instância de aplicação do direito, da Constituição, e não como uma política partidária travestida, né? Eu acho que, enfim, uma certa promiscuidade entre ministros do Supremo e o meio político, né, tem contribuído para difundir na sociedade uma certa compreensão de que o Supremo atua muito de acordo com a gramática política. Então, eu me preocupo hoje, talvez até menos, com julgamentos A, B e C. Na minha opinião, o Supremo, em geral, tem acertado bem mais do que errado em matéria de direitos fundamentais, especialmente, que é a área a qual eu dedico a minha vida acadêmica, a minha vida profissional, mas eu acho que há uma excessiva exposição à política, e mesmo que ministros não decidam a partir da gramática política, a percepção social é de que eles assim o fazem. E isso, para mim, de alguma maneira, compromete a legitimidade do Supremo e uma instituição, numa democracia, mesmo que ela não seja, não tenha uma accountability direta para o povo, né, você não vota para ministro do Supremo, é muito importante que ela tenha legitimidade política, que a sociedade olhe para aquela instituição e enxergue naquela instituição uma instituição legítima. Para mim, essa excessiva proximidade com a seara política hoje está, de alguma maneira, desgastando a legitimidade do Supremo, mas reiterando que o tribunal tem desempenhado um papel muito importante, errou em alguns casos, mas acertou em muitos outros, e especialmente nos difíceis anos que o Brasil atravessou, foi fundamental para que nós continuássemos a ser uma democracia. Obrigado, Daniel. Eu vou perguntar ao Gustavo, nós fizemos aqui uma pesquisa sobre falas do professor Gustavo em outros eventos. E há muitos anos, o Gustavo esteve numa conferência lá no Distrito Federal. E uma das frases que repercutiu na época foi uma frase, abre aspas, ativismo... Não, desculpa, não é essa. O judiciário que não é ativista é omisso. Muitos anos depois, o Gustavo foi ao jornal O Globo e publicou um artigo cujo título é Ativismo que dá em Chico, também dá em Francisco. E criticou o Supremo, que naquele momento parecia fazer um movimento para permitir a recondução dos presidentes das casas legislativas, interpretando o 54, parágrafo 4º. Acabou não conseguindo. Quem sabe pelo artigo do Globo. Mas a pergunta é, há dois Gustavos entre um período e outro, ou dá para compatibilizar as falas? Bom dia a todos e todas. Queria inicialmente agradecer ao presidente Luiz Fernando Pereira por esse convite. É um prazer e uma honra compartilhar aqui desse momento da advocacia paranaense, dizer que também é uma alegria sempre poder conversar, debater com meu amigo de toda uma vida, professor Daniel Sarmento, reencontrar amigas e amigos queridos aqui do Paraná. Vou saudar a todos na pessoa do querido Francisco Zardo, grande administrativista paranaense, parceiro, amigo, e agradecer por essa provocação do presidente Luiz Fernando. Eu diria o seguinte, há sempre uma dificuldade da citação de frases isoladas, porque não há texto sem contexto. Então, essas frases foram proferidas em dois contextos bem distintos, bem diferentes.
A frase do Distrito Federal, me lembro bem, foi numa conferência da OAB do Distrito Federal. O presidente era o meu amigo Francisco Caputo Bastos, vulgo Kiko, que promoveu esse debate e que eu participei, tive essa honra de participar com a ministra Carmen Lúcia, em 2011. E o contexto era da defesa de direitos fundamentais contra-majoritários diante do avanço de maiorias eventuais, né? Já a segunda frase, também foi bem contextualizada e bem específica, dizia respeito a um julgamento de um caso pelo Supremo Tribunal Federal, em que, a meu juízo, alguns votos haviam sido proferidos contra a Constitucionem, ou seja, contra o texto expresso da Constituição, que impediria a reeleição dos presidentes das casas legislativas do Congresso, e o Supremo, de alguma forma, estaria atuando com excessiva criatividade para, talvez, viabilizar aquela possibilidade da reeleição contra uma vedação expressa, nítida, clara, cristalina, o texto pleno da Constituição de 1988. E aí o que eu queria dizer é que uma corte que se habitua a atuar dessa forma ampliativa na interpretação de cláusulas gerais, de conceitos indeterminados, de princípios jurídicos muito amplos, pode facilmente se acostumar a manipular esse texto e consequentemente, negligenciá-lo, no sentido de não, para usar a expressão do Orkiniana, não levá-lo devidamente a sério, quando nós sabemos que a Constituição é o estatuto jurídico da democracia, e levá-la a sério é condição de possibilidade do próprio funcionamento adequado do regime democrático. Então, essa é a explicação inicial, mas eu vou me permitir contar uma anedota que se conta sobre Voltaire, porque esse tema do ativismo judicial é muito divisivo, e eu não poderia perder essa oportunidade, né? Diz o Voltaire, dizem os amigos, né? Não sei se a história procede ou não, mas se não for verdadeira, é muito bem contada, como dizem os italianos, então eu vou contar. Voltaire foi, isso não é história, isso é fato, um militante anticlericalista, né? um ativista do agnosticismo, e ele, já no leito de morte, foi convencido por um amigo a receber a extrema-unção de um padre. Parece que, hoje em dia, o nome extrema-unção foi alterado para unção dos enfermos, né? Uma expressão um pouco mais esperançosa, né? E o Voltaire, apesar de ser agnóstico, já nesses últimos momentos de vida, aceitou essa proposta do amigo. E parece que o padre chegou ao Voltaire e disse: meu filho, então vamos começar negando o diabo 3 vezes. O que é sempre uma boa providência, né, para quem é temente a Deus. E ele disse: seu padre, certamente pensando na vida que levou, pensando na sua falta de fé, e com um pouco de picardia disse: seu padre, eu penso que nesse momento não é boa hora de fazer novos inimigos. E é a mesma resposta que eu dou a Luiz Fernando em relação ao ativismo judicial, que é um pouco essa resposta PSDB que o meu querido amigo Daniel Sarmento deu, mas que me parece ser a resposta mais prudente, mais adequada para uma democracia madura. Depende do caso, depende das circunstâncias, embora me pareça que algo esteja fora da ordem constitucional no que se refere especificamente ao ativismo judicial no Brasil. Eu vou tentar detalhar isso para não ficar no plano das palavras de ordem, e sim para permitir um debate em que haja uma contribuição efetiva. De um lado, o direito constitucional é curioso, né? O direito público em geral, às vezes as perguntas mais antigas são também as mais atuais. E esse ponto, ele é um ponto recorrente, eu diria que é uma aporia recorrente da filosofia política universal. São as mesmas discussões que surgiram no início do século XIX, depois do julgamento do célebre caso Marbury versus Madison pela Suprema Corte dos Estados Unidos,
que empolgam o debate constitucional norte-americano, europeu e as circunstâncias brasileiras. É claro que em cada país com mais ou menos exuberância de individualidades. Talvez essa seja uma peculiaridade brasileira. Mas o debate é o mesmo. O debate é fundamentalmente o debate que foi travado nas primeiras décadas do século XX por Kelsen e Carl Schmitt. O Carl Schmitt com essa visão bastante cética, né, dizendo, como disse o Daniel, que a judicialização da política tendia inexoravelmente à politização da justiça, e, com isso, a política não teria nada a ganhar e a justiça sempre tudo a perder. É a visão cética. Por outro lado, a resposta do Kelsen, que bebeu muito na fonte da experiência do século XIX dos Estados Unidos da América e que acabou se mostrando útil no segundo pós-guerra na Europa continental, depois da terrível experiência da Segunda Guerra Mundial, as duas grandes guerras, especialmente da Segunda Guerra, que era a necessidade de se levar a Constituição a sério e de se ter um órgão independente, qualificado, que atuasse em bases jurídicas, apesar de ter uma evidente repercussão política, e que pudesse garantir as regras do jogo democrático, proteger os direitos fundamentais das pessoas, ainda que minorias, contra o avanço de eventuais maiorias que colocassem em risco a própria continuidade democrática, a própria defesa desses direitos individuais. As grandes questões que eu tratei como aporias estão postas, né? Por um lado, como é possível, num regime democrático, em que se proclama a soberania popular como o móvel, como a força motriz do funcionamento da política, ter-se um conjunto pequeno de juízes não eleitos, não submetidos a testes periódicos de legitimidade política, não submetidos, em tese, a nenhum controle popular, dizendo a última palavra sobre o significado da Constituição, quando se sabe que esse significado, em muitos campos, em muitos setores, em muitos contextos, não é um significado objetivo, sem que isso descambe para a mera preferência, para o mero voluntarismo, para o mero subjetivismo judicial. Essa é a questão que volta sempre. No contexto brasileiro, eu acho que a judicialização tem assumido, em algumas situações, um caráter quase dramático. Eu vou dividir em duas partes a minha análise. Primeiro, a judicialização de modo geral, especialmente em relação à política e a políticas públicas, e aqui envolvendo fundamentalmente a relação da judicialização com o direito administrativo e, de outro lado, a judicialização da alta política e, especialmente, a atuação do Supremo Tribunal Federal. Concordo, de maneira macro, com a avaliação do professor Daniel Sarmento, de que a democracia brasileira, nesses 35 anos de vigência da Constituição de 88, deve bastante à construção institucional do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Essa construção institucional de afirmação de direitos, de preservação das regras do jogo democrático, com erros pontuais, com excessos ou omissões aqui e ali, vista em perspectiva, corresponde, grosso modo, ao que aconteceu no segundo pós-guerra, na maioria dos países que foram devastados pelos regimes nazifascistas. Então, essa é uma construção democrática que foi fruto da opção política da Constituição de 1988, que erigiu o Poder Judiciário num poder independente e entregou boa parte da soberania do país aos juízes. E, derradeiramente, em caráter último, óbvio, ao Supremo Tribunal Federal. Esse papel foi cumprido a contento, mas há problemas. No plano das políticas públicas, aqui a primeira parte em relação ao direito administrativo, eu visualizo, do meu ponto de observação, um país viciado em judicialização. É claro que o judiciário vamos dizer assim, o repositório das promessas não realizadas, foi uma Constituição que teve uma ruptura com o passado e uma promessa
de um futuro muito generoso em relação a direitos, sobretudo direitos sociais, mas o que acontece hoje no Brasil é praticamente uma transferência da condução das políticas públicas para órgãos de controle. Em órgãos de controle, eu insiro não apenas o Ministério Público, os tribunais de contas e, derradeiramente, o Poder Judiciário. Isso traz 3 problemas que merecem a reflexão de todos nós, advogados, operadores do direito. O primeiro problema é que o Judiciário é basicamente constituído, na sua essência, e a despeito de todas as transformações do Código de Processo Civil de 2015 para resolver problemas intersubjetivos. Então, quando você transfere para o Judiciário o controle, a determinação de políticas públicas, definição de direitos prestacionais, há sempre um problema no acesso à justiça, na assimetria desse acesso à justiça e no conteúdo dessas prestações, que são definidas naturalmente por juízes diferentes, em conteúdos diferentes, em extensões diferentes. Então, o primeiro problema é o problema de equidade e de isonomia. O segundo problema é que a judicialização da política e de políticas públicas, em especial, normalmente desafia uma questão de planejamento, economias de escala, e que, em geral, gera um problema de ineficiência, né? Eu me refiro, por exemplo, aqui à questão da comparação entre as políticas públicas universalistas do SUS e a intervenção constante do Poder Judiciário brasileiro. Eu não tenho uma visão radical contrária a isso, mas é preciso atentar, talvez com uma visão mais holística, mais sistêmica, para o fato de que, muitas vezes, o próprio Poder Judiciário, e há pesquisas econométricas demonstrando isso, é um agente de transferência de recursos por uma interferência constante nos orçamentos públicos de recursos dos mais pobres para os mais ricos, já que isso atende também a uma questão de assimetria no acesso à justiça e da clientela a que o Poder Judiciário atende, e também uma perda de economia de escala, uma perda de eficiência, que não é apenas um valor de eficiência econômica, é um valor também de maximização do bem-estar da sociedade quando essas políticas públicas atendem a decisões individuais do Poder Judiciário. E aqui eu estou falando de municípios espalhados, 5.750 municípios espalhados por um país continental, em que 70%, 80% do orçamento, às vezes, da saúde atende apenas ao cumprimento de decisões judiciais. E, finalmente, uma questão de legitimidade democrática, a escolha das políticas públicas, a sua formulação, o seu monitoramento, sua fiscalização, são matérias que devem caber primordialmente aos agentes políticos eleitos e não a juízes não eleitos. Não tem essa capacidade institucional, não tem a visão macro, não tem o controle sistêmico do orçamento e, em geral, as políticas públicas que deram certo no Brasil foram as que foram conduzidas no âmbito da política, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, com a fiscalização dos órgãos de controle, mas não uma transferência na sua formulação. Em relação à alta política, em relação ao Supremo Tribunal Federal, o Daniel fez o ponto, eu tenho uma visão um pouco menos otimista do que ele em relação ao que se deu no Brasil. Reconheço que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, cumpriram um papel importante segurando o bastão da democracia no Brasil em momentos delicados da nossa última quadra histórica, mas é chegada a hora do Supremo voltar para a casinha da atuação jurisdicional, né? O Supremo Tribunal Federal é uma corte de justiça, não é bom para nenhum cidadão, não é bom para a democracia que o Supremo Tribunal Federal seja percebido como uma casa política e atue de acordo com as conveniências políticas do momento, né? Aqui não é uma crítica específica individual a nenhum ministro, mas é, sim, uma crítica coletiva à percepção que a sociedade tem de que o Supremo vai se ajeitando de acordo com as circunstâncias políticas do momento. Como se faz isso? Com o retorno ao direito como método de trabalho básico de uma Corte de Justiça, né? O Supremo Tribunal Federal deve voltar a beber na fonte dos seus pares internacionais
que eu poderia chamar de melhores práticas do direito constitucional internacional. É claro que isso não é uma visão colonial, né? Eu estou me referindo também a cortes latino-americanas, a corte sul-africana, há exemplos de países em desenvolvimento que têm isso no seu itinerário de atuação, na sua agenda institucional, preocupações com autocontenção, preocupações com coerência e consistência interna da sua jurisprudência, e, na medida do possível, um certo alijamento do processo político-eleitoral. Não é possível que o Supremo possa conviver com julgamentos ad hoc, com inquéritos instaurados ex officio, não sujeitos à distribuição por sorteio, que não passem pelo órgão de acusação, em que se confundam investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo, em que as vítimas sejam os próprios julgadores das ações penais. É preciso que alguém levante e diga que o rei está nu. O Supremo Tribunal Federal, que fez correções de rumo importantes na última grande investigação do país, ele próprio tem que dar o exemplo na sua própria atuação, sob pena de se desmoralizar aos olhos da sociedade, o que seria muito grave. Bem, essa última parte muito pertinente para a nossa conferência, Marilena, porque eu contei a eles que os temas foram escolhidos pelos advogados. Em primeiro lugar ficou o ativismo, em segundo, os inquéritos do Supremo. Então, estão conectados no final da fala do professor Gustavo, que usou uma expressão que é: o Supremo tem que voltar para a casinha. Eu vou pegar essa expressão e provocar o professor Daniel para saber se o Supremo está saindo da casinha no tema do aborto e da descriminalização da maconha. E eu gostaria também de complementar essa pergunta com a seguinte ponderação. Há, nos últimos tempos, pelo menos aparentemente, uma reação do Congresso a essa incursão, aos olhos de alguns, fora da casinha do Supremo Tribunal Federal. E para sair também dos exemplos europeus, Daniel, você não acha que a gente pode ter uma reação, em algum momento, nessa composição do Congresso, ou noutro cenário, como tiveram os israelenses? Sair da casinha pode ter esse efeito reverso? Não, obrigado pela excelente pergunta. Eu, primeiro, só vou fazer um registro que o Gustavo falou que não era tão otimista quanto eu, e disse algo com o qual eu estou absolutamente de acordo, então não tem nenhuma divergência. Eu também acho que, em muitos aspectos, tem que voltar para a casinha. Também tenho preocupações. Acho, assim, que determinados fatos históricos, eles têm que ser devidamente compreendidos à luz do seu contexto. Então, acho que o Brasil viveu um momento muito delicado de crise existencial para a democracia. O Brasil correu o risco real de se tornar uma ditadura, e tinha alguém que era o titular da ação penal perante o Supremo, que atuou de maneira completamente omissa. Aliás, eu não sei se a palavra atuou é pertinente, o verbo atuar é pertinente. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso foi levado em consideração para que determinadas heterodoxias fossem praticadas. Agora, dito isso, acho que a gente não está mais vivendo no momento de crise existencial da democracia, e tem alguns princípios que são muito importantes, que têm que ser observados pelo Supremo Tribunal Federal, como o princípio acusatório, o princípio da livre distribuição, a ideia de que a competência do Supremo no foro por prerrogativa de função não vem da qualidade da vítima, mas vem do autor do delito, né? Assim, a gente já citou aqui algumas vezes, e eu vou citar mais uma vez esse autor, embora sempre com um pouco de reticência, para ninguém achar que eu concordo com ele, porque é um autor que tem uma história muito ruim, que é o Carl Schmitt. Mas o Carl Schmitt tem uma formulação conhecida, né, que é o início do livro dele, chamado Teologia Política, em que ele diz que soberano é quem decide pelo estado de exceção. E eu acho que a gente não pode ficar achando que o Supremo é soberano, então que ele pode resolver uma exceção e suspender as normas, aí as normas não se aplicam,
porque a coisa do outro lado é grave. Quer dizer, o Supremo, na minha opinião, inclusive ele se contradiz em relação ao que ele corretamente, mas tardiamente fez, colocando limites para a Lava Jato, quando ele pratica coisas parecidas. Então, eu acho sim que concordo com o Gustavo para dizer que está na hora de voltar para a casinha, só que eu acho que o que aconteceu há alguns anos atrás tem que ser compreendido à luz do contexto, né? Não dá para olhar as normas e ignorar, enfim, que a gente, né, o Thomas Jefferson, o político norte-americano, dizia que a Constituição não é um pacto suicida. E acho que o Supremo, enfim, tinha uma certa compreensão de que ele não podia ali nos assistir a que a gente chegasse não só à beira do abismo, acho que na beira do abismo a gente já estava, mas eventualmente caísse do abismo, né? Dito isso, as questões de aborto e da legalização da maconha, se o Supremo sai da casinha, são temas muito delicados que despertam essa, vamos dizer assim, guerra cultural no Brasil de hoje. Mas eu diria que o Supremo não sai da casinha ao resolver essas questões que já foram equacionadas por diversos outros tribunais no mundo inteiro. E tantos países do primeiro mundo, tradicionais, como Estados Unidos, Alemanha, com cortes, como outros países, como Colômbia, Argentina, México, em que temas similares foram decididos. E por quê, né? Então, eu vou começar com a legalização da maconha. O menos relevante aqui, na minha perspectiva, é um direito que eu acho que é muito importante, da autonomia das pessoas de fazerem, né, o que elas quiserem com a sua própria vida, desde que não viole direitos alheios. Mas, para mim, o mais importante é qual é o efeito prático do Brasil adotar a guerra às drogas hoje. Então, qual é o efeito prático? Tá? Eu sou advogado, em caráter pro bono, da DPF 347, que é do estado de coisas do sistema prisional. O número de pessoas nas prisões aumentou barbaramente, e a principal causa é o pequeno tráfico de entorpecente. E a gente tem ali uma discriminação terrível, né, discriminação indireta, porque se um jovem branco universitário é preso com uma pequena quantidade de maconha, ele vai ser imediatamente solto, que vai se dizer que ele é usuário, e o usuário não gera prisão. Se ele é pobre e negro, ele vai ser enquadrado como traficante, ele vai para a cadeia. Então, isso aumenta a nossa população carcerária. Isso fortalece muito o crime. Isso, na nossa cidade, no Rio de Janeiro, é uma das causas de você ter uma cidade em que há regiões que são controladas, seja pelo tráfico, seja por milícias, em que o Estado praticamente não consegue entrar. Se você legaliza, é muito diferente, e a gente pode comparar os efeitos práticos do tratamento dado ao cigarro e do tratamento dado à maconha. Cigarro faz muito mal à saúde. Cigarro não é ilegal. O que o Estado brasileiro fez? O Estado brasileiro fez um monte de campanhas, o Estado brasileiro enquadrou isso como um assunto de saúde pública, o Estado brasileiro começou a desestimular. O que aconteceu com o consumo de cigarro? Caiu drasticamente. Quando eu estava na faculdade, sim, metade da turma fumava cigarro. Hoje, quando eu dou aula para os meus alunos ali na faixa de 20 anos, ninguém fuma. Deu certo. É uma política pública que deu certo. Política pública tem que se basear em dados da empiria, dados da experiência. O que aconteceu com a guerra às drogas? Reduziu o consumo de droga? Não, aumentou loucamente. Efeitos colaterais disso: hiperencarceramento, voltado sobretudo para a população pobre e negra, né? Domínio territorial, muita gente que morre nessas guerras de polícia, tiroteio, etc., né? Esse é um fenômeno que o Rio é muito conhecido por isso, mas ele, infelizmente, não é só um fenômeno no Rio. Acontece em São Paulo, acontecendo muito na Bahia, inclusive mostrando que talvez não tenha muita diferença entre políticas de segurança pública entre governos de esquerda e de direita, infelizmente, né? A polícia entra nos lugares, sai atirando, sai matando, etc., para perseguir o traficante, tem bala perdida, de vez em quando a bala perdida vai atingir uma criancinha, a criancinha sempre pobre, sempre negra, né? Então, essas são as consequências colaterais quando a gente, do outro lado, tem uma política pública muito bem sucedida de proteção à saúde no cigarro, que também vicia, que também é uma droga, mas é uma droga lícita. Com relação
a legalização do aborto, eu tenho a mesma opinião, embora eu admita que o tema aqui é mais delicado ainda do que o tema da legalização da maconha. Por quê? Enfim, a experiência global demonstra que países em que houve a legalização do aborto, o número de abortos não aumentou. Qual é a principal consequência prática do aborto ser criminalizado no Brasil de hoje? A principal consequência prática não é o número de abortos. A principal consequência prática é que mulheres, em geral, pobres, e pobres no Brasil, quer dizer, quase sempre negras, fazem aborto em condição muito insegura, com risco à própria vida e à própria saúde. Essa é a principal consequência prática. Empurra-se um problema para debaixo do tapete e essa norma continua. Uma norma que foi feita, não é nem uma lei, isso está num decreto, o Código Penal foi feito na era Vargas, quer dizer, não teve nem assim o respaldo histórico ali de um legislador democrático, numa época em que a mulher era tratada como relativamente incapaz. Até 1962, a mulher no Brasil era relativamente incapaz. Não havia nenhuma atenção aos direitos fundamentais da mulher. Se a gente olha hoje o mapa do mundo, e a gente vai ver os países mais desenvolvidos, com maior IDH, nenhum deles tem um tratamento dado ao aborto igual ao do Brasil. A gente está, nesse particular, equiparado a países, enfim, ou do fundamentalismo islâmico, ou outros países que, por uma série de razões, são muito atrasados. Dito isso, eu não nego que há argumentos muito respeitáveis contra a legalização do aborto, baseados na tutela da vida. Eu não nego que esse é um conflito moral bastante complexo, e eu não nego que é um tema delicado no mundo todo. Onde ele é decidido, ele desperta paixões, ele inflama a opinião pública, há grupos de um lado, do outro, é muito delicado. Agora, o Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, ele tem um papel central de proteção de direitos fundamentais. E, nesses dois casos, os direitos fundamentais estão diretamente implicados. Em segundo lugar, como eu disse aqui, para mim, a atuação mais nobre que uma Corte Constitucional pode ter é a atuação em defesa de grupos sociais vulnerabilizados. Nos dois casos citados, isso está muito intensamente presente. No caso do aborto, com esse recorte não só de gênero, mas também econômico e racial. No caso da legalização das drogas, em que a questão econômica e racial também são extremamente presentes. Então, eu sou favorável a que o Supremo decida, seja no sentido da legalização da maconha, e não é só do uso, eu acho que o tratamento tem que ser dado igual ao do cigarro, quer dizer, tem que legalizar, tributar, controlar, que é a maneira, inclusive, de você tirar o poder de traficante que tanto mal faz ao país, como em relação ao aborto. Agora, acho que um foco que a gente deveria olhar com mais atenção, em que aí sim eu vejo um ativismo perigoso, e acho que a história recente do Brasil mostrou como esse ativismo é perigoso, é o ativismo penal. É achar que direito penal vai resolver os grandes problemas nacionais e que você, enfim, individualizando ali determinados inimigos públicos, você mobiliza todo o aparato estatal contra aqueles inimigos públicos, muitas vezes burlando garantias, e que o resultado vai ser bom. Acho que isso deu muito errado quando os inimigos públicos foram associados à corrupção, e o combate à corrupção teve um marcador ideológico, na minha opinião, muito claro, e contribuiu para a crise democrática que se instalou no Brasil. E eu vejo com preocupação que a gente mantenha essa lógica, agora, com outro tipo de inimigo. A gente não pode pensar na atuação judicial, mas, muito especialmente, na atuação judicial penal dentro da lógica do amigo e inimigo. Então, essa é uma preocupação que eu tenho com o Supremo Tribunal Federal de hoje. Eu temo que alguns erros cometidos no passado, inclusive pelo tribunal, que durante um tempo deixou que corresse em frouxo uma série de abusos, que
que o próprio Supremo Tribunal esteja fazendo isso agora, de novo, com outro inimigo. E, como eu disse, eu não ignoro que o Brasil atravessou momentos muito difíceis em que você tinha, né, um procurador-geral da República omisso, que o Supremo teve que, de alguma maneira, seguir caminhos heterodoxos. Agora, essa justificativa não subsiste mais, né? Não dá para continuar esticando a corda nesse ativismo. Se a gente vai discutir Supremo, para mim, uma das coisas mais delicadas na formatação do Supremo, no desenho institucional do Supremo, e que a Corte tentou, numa interpretação muito correta, capitaneada pelo ministro Barroso, corrigir, e que está voltando tudo atrás, o órgão que exerce controle de constitucionalidade, que é guardião da Constituição, que é guardião dos direitos fundamentais, não é bom, não é adequado, não é inteligente que ele seja o juiz penal de todo o sistema político. É muito ruim, né? Esse é um desenho institucional que ele é totalmente incomum no direito comparado, que é quase que uma jabuticaba brasileira, né? E aí, um pouco percebendo isso, uma inspiração, o ministro Celso de Mello já dizia isso lá atrás, o ministro Barroso, numa decisão que acabou prevalecendo, restringiu ali, para mim, numa interpretação correta da Constituição, orientada por princípios, mas dentro dos limites do texto, de que foro prerrogativo de função é só quando o crime tem uma ligação estrita com o desempenho daquela função que o justifica, né? Então, restringiu, diminuiu o número de casos penais, etc. Está voltando tudo atrás. O Supremo está voltando a ser uma corte penal. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Supremo julgando centenas, talvez milhares de pessoas, a dúvida que a gente fica é, dá para ter devido processo legal? Dá para ter individualização da conduta? É possível? Né? A gente quer que o mesmo tribunal que tenha que enfrentar as questões mais delicadas no campo de direitos fundamentais, a gente quer que ele perca muito tempo, muitas sessões analisando fatos de réus específicos, e se ele não analisar fatos de réus específicos, ele não vai assegurar a ampla defesa do devido processo legal. Então, você fica num dilema em que não tem saída. Aliás, tem uma saída. O Supremo tem que voltar para a casinha, inclusive em relação às suas competências. O Supremo não pode reescrever a Constituição, riscando uma competência que o texto constitucional atribuiu, mas ele pode retomar o que ele já tinha dito antes, que é uma interpretação restritiva das suas competências penais. Para mim, hoje, um dos piores problemas da judicialização da política está na atuação penal do STF, muito menos do que no controle de constitucionalidade de normas quando estão em jogo o direito de minorias vulneráveis. Obrigado, Daniel. Eu vou voltar para o Gustavo, pegando aqui uma parte da fala do professor Daniel, na abordagem do tema das drogas. A grande crítica que o Congresso faz, para além daquilo que reputa a invasão da sua competência em decidir o tema, tem um pouco a ver com, acho eu, com aquilo que o Gustavo mencionou sobre a dificuldade da judicialização no tema da saúde. O Barroso tem um texto belíssimo sobre o tema, mostrando as disfuncionalidades disso, apontando, inclusive, o tema do comprometimento do orçamento, um texto que tem aqui no Paraná, um texto congênere, para citar um paranaense, do Jacinto Coutinho, procurador do Estado, um professor de direito penal, conhecido por todos, que fez uma abordagem parecida com a do Barroso. Quando o professor Daniel Sarmento fala da necessidade do Supremo entrar no tema das drogas, há subjacente à defesa da entrada do Supremo toda uma defesa de uma política que seria melhor conduzida com a legalização da maconha. O Congresso diz o seguinte, além de invadir a minha competência, o lugar correto para discutir isso é aqui, porque eu poderia estabelecer uma série de parâmetros que acompanhariam, parâmetros legais que acompanhariam o processo de legalização, que poderia reduzir os impactos negativos da legalização pura e simples, que é só essa que o Supremo pode fazer. Então, em qual medida, Gustavo, pode haver aí uma interseção à crítica que você fez, acompanhada pelo Barroso e pelo Jacinto, e essa crítica que o Congresso faz
ao ambiente inadequado do Supremo para discutir o tema da legalização. E conecto uma segunda e última pergunta para a última parte da sua fala. No tema penal, acho que há um consenso aqui no problema que envolve os inquéritos, um problema que foi diagnóstico do Conselho da Seccional do Paraná, num parecer redigido por juristas, entre eles Rodrigo Canayama. Mas tem um outro tema aí para falar de ativismo e direito penal no Supremo, que foi a questão da criminalização da homofobia e da transfobia, que é uma criação por tipo penal por analogia. Foi bem o Supremo nesse caso? Eu acho que as perguntas são excelentes, estou adorando o debate. Vou animar um pouco esse debate, já uma vida concordando tanto com o Daniel em tantas coisas, né? Acho que aqui vou tentar animar esse debate. E vou começar citando o Oscar Wilde. O Oscar Wilde dizia, né, grande ironista, eu resisto a tudo menos a uma tentação. Os críticos da judicialização resistem a tudo, menos a defender a judicialização quando eles vêm a seu favor. E nós precisamos resistir a isso, porque uma construção institucional depende da sua legitimidade de pessoas que pensem o sistema para além de interesses políticos imediatos, ainda que seja a causa de toda uma vida. Então, esse tema é complexo, e eu vou retomar, Luiz Fernando, porque é um tema que me é muito caro, para dar esse exemplo de um país também em desenvolvimento, que também enfrenta uma questão institucional entre governo, parlamento e Suprema Corte, que é Israel, que é, por algumas razões, um país que eu acompanho de perto, pelo experimento institucional que é Israel, e dá um pouco a medida da complexidade desse debate, já que você mencionou. A Suprema Corte de Israel tem sido, ao longo das últimas décadas, a força liberal ativista mais ativa, mais incisiva da sociedade israelense. Na minha leitura, é uma sociedade que ficou refém da questão da segurança nacional, não propriamente da questão da segurança pública, como é o nosso problema, e que embarcou num projeto político liderado pelo Benjamin Netanyahu, que é um projeto suicida para a democracia, de oferecer segurança em troca da democracia. E, oportunisticamente, esse caso, o caso de Israel é muito emblemático desse problema, porque também há um oportunismo político do governo Netanyahu de minar as bases da legitimidade da Suprema Corte, apontando decisões ativistas, por exemplo, o redesenho da linha de onde foi construído o muro separando Jerusalém da Cisjordânia. A Suprema Corte glosou. Questões ligadas à defesa de direitos humanos, ainda muito timidamente, eu reconheço, mas impedindo práticas das forças de defesa de Israel por decisões da Suprema Corte, e aí o governo vem oportunisticamente e joga a Suprema Corte no fogo perante a opinião pública, dizendo, olha, eles estão, inclusive, comprometendo o caráter religioso do Estado de Israel, quando se sabe que Israel é um Estado judaico, mas, ao mesmo tempo, um Estado democrático de direito. E tudo isso permeado também por uma questão penal, e por isso que o exemplo é tão interessante, que são os inquéritos a que responde o Netanyahu em foro por prerrogativa de função perante a Suprema Corte de Israel. Então, no bojo dessa discussão, surge um pacote de medidas de não apenas mudança dos critérios de composição da Suprema Corte, mas também do poder do parlamento, que, em última instância, seria o governo, de rever decisões finais da Suprema Corte. Eu acho o seguinte, no caso brasileiro, o exemplo das drogas e o exemplo da criminalização da homofobia e da transfobia, a meu juízo, são exemplos de políticas públicas positivas com as quais, como cidadão, eu concordo, mas que acho que o Supremo Tribunal Federal não poderia e não deveria ter dado um passo adiante. Por mais penoso que seja, para os militantes da causa terem que reconhecer que foi uma oportunidade política perdida
mas é uma oportunidade institucional de afirmação do sistema. Então, o ministro Barroso é um que debate muito isso comigo, e ele tem uma posição mais próxima da do professor Sarmento, e eu discordo. Quando ele falou, não, por analogia, o Supremo Tribunal Federal pode determinar a aplicação da lei, né, que tipifica o racismo, a injúria racial, para a criminalização da homofobia e da transfobia. O que acontece nesse caso é que é uma série de consequências colaterais em que, dessa aplicação, o Supremo Tribunal Federal cria problemas sistêmicos e, a meu ver, um problema de desrespeito institucional a quem deve instituir crimes e combinar penas, que é o Congresso Nacional. A resposta do ministro Barroso mas isso é a posição de quem defende que isso não seja feito. Mas isso foi feito em inúmeros países do mundo. A questão do aborto também, em inúmeros países do mundo, o aborto foi legalizado por lei. Em Portugal, além do aborto, ano passado, foi legalizada não a aborto, mas a aborto e a eutanásia, né, com uma resistência do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que mandou o caso várias vezes para o Tribunal Constitucional, e o tribunal resistiu, como tinha resistido antes na legalização, também resistiu em declarar a inconstitucionalidade, ainda que a maioria seja conservadora, da lei que legalizou a eutanásia e a ortotanásia em Portugal. Então, assim, há no Brasil um certo caminho pavimentado de um vício do país na judicialização e que tem um efeito sistêmico de autorizar e legitimar atuações ativistas do Supremo em outros setores. Não me parece ser uma postura adequada criticar-se o Supremo quando impede, por uma liminar monocrática, a nomeação do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil da presidente Dilma, e aplaudir o Supremo quando, em circunstâncias ou por circunstâncias ou razões muito semelhantes, impede a nomeação de um ministro qualquer do governo Bolsonaro. Quer dizer, ou bem a jurisprudência do Supremo é coerente, consistente para valer e se aplica tanto em Chico como em Francisco, tanto em Dilma como em Bolsonaro, ou não se aplica em ambos os casos. A gente precisa definitivamente, no Brasil, aprender a perder e a ganhar na esfera política e saber qual é o espaço institucional do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Porque o afago da mão que aplaude uma decisão ativista do Supremo, que, a meu ver, é impensável. O Supremo tinha várias alternativas: apelo ao legislador, fixar prazo, determinar que o Congresso legislasse sobre a questão da homofobia e da transfobia, entendendo que a Constituição tem contém um mandado de criminalização, como foi dito, dessas práticas, que são abjetas, que são condenáveis, porque essa mão que afagou essa decisão do Supremo não pode ser a mão que, mais adiante, vai apedrejar uma decisão do Supremo de mesma natureza, mas que apenas contraria a nossa preferência política. A gente precisa lembrar que a sociedade brasileira foi construída, os grandes avanços sociais do Brasil foram construídos no plano da democracia e da política. Foi num congresso aqui, em 1978, há 45 anos atrás, que a sociedade civil, através das suas entidades, especialmente aqui num evento da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida por Raimundo Fauro, exigiu que a ditadura militar restabelecesse o habeas corpus. Depois, a luta pela anistia, depois, as diretas já, a luta pela redemocratização. Foi a sociedade brasileira que elegeu um governo que conseguiu combater e manter até hoje sob controle uma diferença enorme em relação aos nossos vizinhos, sobretudo a Argentina, a hiperinflação. Foi a sociedade brasileira que elegeu governos que fizeram políticas de transferência de renda que têm feito a diferença no país, e é a sociedade brasileira que vai caminhar no plano dessas conquistas. Por exemplo, de direitos fundamentais de minorias que precisam ser regulamentados. No caso da legalização da maconha, eu também sou favorável a uma política de legalização e regulamentação, mas que passe pelo Congresso Nacional, que passe pelos órgãos técnicos, e que não aceito a resposta de críticos que dizem não, mas isso o Congresso Nacional brasileiro, por ser majoritariamente conservador, nunca fará. A gente precisa militar na democracia, e aí o tempo da política é o tempo, às vezes, de uma vitória a médio e a longo prazo. O custo institucional
de você, a toda hora, acionar o Supremo, aplaudi-lo quando ele decide politicamente a meu favor e criticá-lo quando decide politicamente contra mim, é que você não tem um Supremo Tribunal Federal legitimado para decidir sobre as matérias realmente relevantes. Garantia das regras do jogo democrático, garantia das liberdades fundamentais, como árbitro do funcionamento do processo político. Um Supremo que responde a incentivos políticos não tem legitimidade para não responder aos incentivos políticos quando é seu papel apenas defender a Constituição. Agradeço muito ao Gustavo Binemboy, ao Daniel Sarmento. O painel foi lindo e, ao final, arrancamos a divergência entre os dois, que parecia não existir no começo. Parcial. Da criminalização por decisão judicial, também sou contra. Vamos. Da legalidade penal. Ainda que parcial, arrancamos uma divergência entre os dois. Agradeço muito a atenção de todos, agradeço muito aos professores. Tivemos a honra... Nesse tom tão animado dessa manhã, que inicia o último dia, eu não poderia dizer, em relação à maconha, o Daniel não abre mão. A sorte é que nós não podemos tirar o texto do contexto, como disse o Daniel, senão essa frase seria complicada. Muito obrigado a todos e vamos lá para o próximo painel. Foi muito legal esse. Este foi o painel Ativismo Judicial. Nós agradecemos imensamente a participação de todos. Agora o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira irá entregar uma singela lembrança da OAB Paraná para os doutores Daniel Sarmento e Gustavo Binemboy. Muito obrigada, doutores. Muito obrigada.